Carlos Augusto Grabois Gadelha, conhecido como Carlos Gadelha. Estou aqui no Ministério desde o início da gestão do ministro Alexandre Padilha, e minha instituição de origem é a Fundação Oswaldo Cruz, onde eu sou funcionário de carreira, onde eu fiz toda a minha carreira. Nesse contexto geral, eu acho que é um ganho para o Ministério. A gente está reconstruindo o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, por décadas, ele foi fragilizado. A entrada dos novos servidores gestores aponta que a gente está criando carreiras de Estado que vão ajudar com que essas políticas tão inovadoras sejam políticas de Estado e de longo prazo. O ambiente do Ministério da Saúde é um ambiente instigante. Nós mobilizamos parte importante da política pública brasileira, e eu acho que essa agenda que eu falei da ciência, da tecnologia e inovação deve estar dentro não apenas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas está dentro na visão de todos os gestores. Se a gente não conseguir entrar na sociedade do conhecimento de cabeça em pé, a gente vai ser subordinado e a gente não vai ser dono do nosso próprio rumo. Eu digo para os servidores que a gente está aqui de portas abertas para dialogar, para interagir e para fazer uma política que permita a gente ter um país cada vez mais equânime e mais desenvolvido. Hoje é uma situação muito diferenciada, onde talvez a grande agenda da saúde pública do século XXI é a agenda que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos está liderando e está coordenando. Essa secretaria ela faz o elo entre a política de saúde e a política nacional de desenvolvimento, uma vez que a ciência, a tecnologia e a inovação vão determinar o padrão tecnológico, o padrão produtivo do Brasil para o futuro. Na verdade, vai determinar o tipo de sociedade que a gente está construindo. Para isso, a gente exerce uma ação multissetorial, onde a gente articula diversos órgãos de governo, trabalhando de modo muito estreito com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Indústria e Comércio, as agências de fomento como o BN10 e a FINEP, os órgãos de regulação como a Anvisa e a NPI. E a Secretaria ela tem uma característica, é a única experiência mundial onde o Ministério da Saúde coordena a agenda de política industrial para a saúde, ou seja, para onde que nossa produção em saúde vai, e coordena a política tecnológica de inovação e de ciência e tecnologia em saúde. Então, a gente tem um espectro de ação muito interessante, porque ele exige que a gente dialogue permanentemente com a política nacional de desenvolvimento. Eu posso citar 4 áreas como as áreas prioritárias de atuação da nossa secretaria. A primeira área é a que lida com o que a gente chama do complexo econômico e industrial da saúde. É a gente pensar toda essa base produtiva da saúde, que mobiliza 9% do PIB brasileiro. A saúde mobiliza mais do que toda a agropecuária, metade da indústria de transformação. Então, a saúde, de um lado, é um direito do cidadão, e, de outro lado, ela é um vetor do desenvolvimento econômico e social do país. E a gente lida com isso no que a gente chama do complexo econômico e industrial da saúde, que reúne um sistema produtivo que envolve medicamentos, equipamentos, vacinas, produtos biotecnológicos e todo o campo da prestação de serviços em saúde com este olhar, o olhar da geração de emprego e de renda. Além de representar 9% do PIB, a saúde representa 10% do emprego qualificado do país, ou seja, aqueles trabalhadores mais qualificados, que são os portadores do futuro na sociedade do conhecimento, 10% deles estão no campo da saúde. Então a gente olha para o mesmo sistema de saúde que está envolvido desde a indústria farmacêutica até o hospital, com esse olhar desenvolvimentista. E como é que a gente trabalha para a saúde ser uma área estratégica do desenvolvimento do país. Só para você ter uma outra indicação aí no campo mais da ciência, a saúde ela representa hoje 40%, quase 40% da produção científica brasileira. Ou seja, tudo que o Brasil produz em ciência, em trabalho indexado, são aqueles trabalhos que a comunidade científica dá o lastro científico para o trabalho, quase 40% é da área de saúde, ou seja, não tem nenhuma outra área que tenha tal peso. Então, a saúde, no período recente, foi introduzido como um dos grandes objetivos da Política Nacional de Saúde a área de ciência, tecnologia, inovação e produção em saúde.
Isso foi assumido pelo Conselho Nacional de Saúde, que elegeu a estratégia de ciência, tecnologia e inovação e o complexo industrial como uma das grandes prioridades. Isto está em 2 objetivos estratégicos do Ministério da Saúde, que é o objetivo do complexo industrial de inovação, de ciência, tecnologia e inovação em saúde, e o objetivo da assistência farmacêutica. E mais importante ainda, como reflexo do que essa política saiu para fora, hoje ela está nas grandes políticas nacionais de desenvolvimento. Se a gente for olhar para o Brasil maior, mesmo para o Brasil sem miséria, os programas da política de ciência e tecnologia, Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, o complexo da saúde e a base produtiva de inovação em saúde tem um alto protagonismo. Então o Ministério ele coordena essas ações e ele coordena essa ação para o complexo econômico e industrial da saúde, que envolve todas as atividades que produzem bens e serviços em saúde. A mágica e a coisa interessante para o gestor que está vindo para o Ministério da Saúde é que a gente tem uma chance única no mundo de quem pauta a agenda de desenvolvimento, a agenda de desenvolvimento industrial, a agenda de ciência e tecnologia é a área social, a área da saúde. Ou seja, a gente tem uma chance de subordinar e de dar direção ao interesse produtivo público e privado pela necessidade do SUS e pela necessidade de saúde. Então esse é o primeiro grande bloco. O segundo grande bloco é o bloco da pesquisa em saúde. A gente tem uma ação importante e vigorosa de formatar e organizar redes nacionais de pesquisa em saúde. Então, a Rede Nacional para Pesquisa em Oncologia, a gente organiza envolvendo diversas universidades, instituições e sempre de braço dado com outros ministérios, como o Ministério da Ciência e Tecnologia. A Rede Nacional de Doenças Negligenciadas, aquelas doenças que mais... Ou seja, a agenda da saúde, a gente está organizando a ciência colada na agenda da saúde. A Rede Nacional de Doenças Cardiovasculares, que é um grande problema de saúde pública. E a Rede de Avaliação Tecnológica, que é aquela rede que vai avaliar... São 47 instituições que ajudam a política nacional para avaliar as tecnologias e os conhecimentos que vão ser úteis para os cidadãos e aqueles que deixam de ser úteis até numa política de incorporação e desincorporação de tecnologia. Então a gente aproximou a agenda da pesquisa da agenda da Política Nacional de Saúde, exercendo essa atividade de coordenação. Mais alguma das redes que eu poderia citar, a Rede Nacional de Terapia Celular, que aponta para o futuro, né? Como é que a terapia gênica a gente pode lidar com essa questão coordenada pela visão do SUS, pela visão de um sistema universal, e redes, por exemplo, a gente acabou de lançar uma rede de política e gestão de ciência e tecnologia, ou seja, como é que a gente cria massa crítica para desenhar melhores políticas e melhores práticas de gestão para o SUS. Uma terceira ação é a ação de incorporação tecnológica, que a gente também isso é único no desenho brasileiro, dentro da secretaria, que promove a ciência, promove a tecnologia, promove a inovação, a gente também regula a incorporação de tecnologia. Então, a gente permite casar a criação com a decisão de incorporação no SUS. E isso acaba gerando uma sinergia, onde a decisão de incorporação e o que o SUS precisa para o futuro ajuda a formar a própria agenda de inovação e de pesquisa. Então, toda essa área de incorporação tecnológica é coordenada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e isso a gente sempre faz articulado com as outras secretarias, né? Se é uma tecnologia da área assistencial, está coordenado com a SAS. Se é da área de vigilância de vacina, coordenado com a SVS. Ou seja, sempre uma instituição coordenada, de articulação, como deve funcionar, uma ação transversal dentro do Ministério da Saúde. E, por fim, toda a política de assistência em saúde com foco na assistência farmacêutica. Eu digo que essa área de incorporação de assistência é o ponto de chegada aonde a gente quer atingir as metas para a produção e para a pesquisa e tecnologia. Se a gente não chegar na incorporação de tecnologia e na assistência à saúde, a gente não cumpriu a meta que é casar o nosso conhecimento e a nossa tecnologia com as necessidades do SUS. Bom, a questão da incorporação e desincorporação. A gente deu uma verdadeira revolução na área de incorporação tecnológica. Foi criada uma nova lei, a Lei 2.401, depois regulada em decreto do ministro, que normatiza a incorporação tecnológica. Não há sistema universal no mundo
que não tem uma área que decide se aquela tecnologia vale a pena para o cidadão ou se ela só gera mercado para o setor produtivo. Então, se você olhar para os sistemas universais, o NICE na Inglaterra, ele decide, ele avalia as tecnologias que devem ser incorporadas. Essa avaliação é se essa avaliação é eficaz e se ela é a melhor dentre outras alternativas possíveis. Na medida em que, como é que é feito isso? Isso é feito com base em estudo científico. A gente tem que fazer estudo científico de custo-efetividade, essa palavra difícil, que significa nada mais do que é importante para o cidadão, dentro do recurso disponível, é a melhor opção desejável? É possível aplicar aquela tecnologia no território nacional? Não adianta nada eu ter um medicamento que precisa ter uma rede de frio, ele precisa ser refrigerado a determinada temperatura, se eu não organizo o Brasil inteiro para receber aquele medicamento e acondicionar e receber ele adequadamente. Então a gente tem que avaliar se a gente tem condições, se o medicamento, o equipamento, o procedimento, eles vão ser úteis lá na ponta para o cidadão. A gente avaliando isso, e aí com base científica, a gente tem uma chance de começar a pautar o setor judiciário da ciência que está por trás da decisão de incorporação, para que o setor judiciário, muitas vezes movido pela melhor das boas intenções, ele às vezes não tem a base científica para tomada de decisão se ele deve dar um ganho de causa para o cidadão, ou para um prestador, ou para um médico, porque ele muitas vezes não tem o conhecimento científico para tomar aquela decisão. A gente, com essa ação de incorporação tecnológica baseada na ciência, a gente, ao fornecer essas informações para o Poder Judiciário, e a gente está se aproximando muito do Poder Judiciário, temos nesse sentido uma articulação muito grande com a nossa consultoria jurídica, para que o juiz cada vez tenha mais informação científica para se aquela tecnologia faz bem. A tecnologia é um bem, mas se ela for usada de forma errada, ela pode ser um mal. O medicamento é um bem, mas se ele for usado de forma errada, ele pode ser um veneno. O efeito adverso sempre tem que ser considerado. O uso racional sempre tem que ser considerado. O excesso de medicalização e de intervenção tecnológica tem que ser considerado. Por exemplo, o parto normal sem intervenção é muito melhor do que o parto via cesariana com intervenção e tecnologia. Então a gente tem que fazer essa análise o tempo inteiro para tomar decisão tecnológica. O que mudou é que antes havia uma postura passiva, onde você recebia as demandas do setor industrial e produtivo e avaliava se incorporar ou não. Agora, quem proativamente toma essas decisões e provoca essa pauta é o próprio Ministério da Saúde, em parceria, participa da Comissão de Incorporação Tecnológica, os representantes dos estados, o CONAS, os representantes do município, o CONASENS, o representante do Conselho Nacional de Saúde, ou seja, a sociedade organizada está presente na decisão de incorporação tecnológica para que a gente tome a melhor decisão cientificamente baseada para o cidadão. A médio e longo prazo, eu acredito que isso vai reduzir a judicialização da saúde, porque crescentemente a decisão vai ser tomada com base científica. Bom, todo o sentido do que a gente faz na área de pesquisa, de inovação e de produção é que a nossa pesquisa atinge o cidadão. Hoje o Brasil ele é forte em pesquisa, ele tem até os serviços que estão espalhados em todo o território brasileiro. Todo o território tem algum tipo de ação e serviço de saúde, mas muitas vezes aquela ciência que é gerada ela não chega lá na ponta. Esse talvez seja o grande desafio estratégico. Para isso, como é que a gente enfrenta? O primeiro fator que a gente enfrenta isso é que é o Ministério da Saúde coordenar essas políticas nacionais. Se o gestor da saúde coordena, ele indica para o sistema de ciência e tecnologia quais são aquelas tecnologias e conhecimentos que, se forem gerados, vão ajudar a política nacional. Por exemplo, a gente tem um estudo de carga de doença. Quais são aquelas doenças que mais causam sofrimento, mortalidade e incapacidade na população brasileira? Aquilo ajuda a gente, esse estudo ajuda a gente a formar qual é a agenda de pesquisa, quais são os principais problemas que a gente deve enfrentar. Obviamente, sem nunca esquecer os problemas das pequenas populações, das doenças raras, mas é um subsídio importante da pesquisa para a aplicação. Então, o fato do Ministério da Saúde coordenar a agenda de ciência, tecnologia, inovação e produção aproxima o mundo da ciência do mundo da necessidade social. Isso já é uma primeira ação muito importante. Na área, por exemplo, de parceria para o desenvolvimento produtivo entre o setor público e o privado, a gente já tem hoje 87 parcerias
com 77 produtos inovadores para o Brasil sendo produzidos, sendo desenvolvidos, 13 desses já no SUS, e o que garante que eles vão ser incorporados? Todos esses produtos são aqueles que o SUS vai utilizar ou já utiliza. Então a gente já garante de início que o que a gente se esforçar para produzir, para desenvolver, vai ser utilizado pelo cidadão. Além disso, a gente tem uma ação da gestão do conhecimento, que é justamente colocar para o gestor, via rede de informação, rede de gestão do conhecimento, existe uma ação chamada EVIPNet, que é a medicina baseada em evidência, a gente colocar à disposição do gestor, nos 3 níveis de governo, o que há de melhor, o que há de conhecimento mais aprofundado para que ele possa incorporar e não incorporar aqueles procedimentos que não tragam benefício para a sua população. Então a gente tem uma ação de que o gestor federal, pactuado com estados e municípios, coordena essa agenda nacional e uma ação proativa para disseminar as informações, os conhecimentos que vêm da atividade científica, para que subsidie os gestores e a tomada de decisão e lá na ponta, o objetivo último nosso, que o cidadão tenha benefício e a gente possa cumprir a Constituição brasileira, garantindo um acesso ao que há de melhor no mundo, mas ao mesmo tempo que seja o mais benéfico no mundo, para garantir o sistema, a universalidade do sistema, o tratamento integral, desde a tecnologia mais básica, como um parto natural, até uma tecnologia de última geração, como anticorpo monoclonal para câncer, que todo cidadão tenha direito a isso. Então a gente tem essa dupla ação, uma ação que coordena a política nacional e as ações nacionais de forma tripartite, pactuada com estados e municípios, para que chegue ao cidadão, e uma ação proativa de comunicação, de aproximação. Hoje está tudo nosso na internet, muito fácil de ter acesso a todos os estudos, por exemplo, de pesquisa, de avaliação tecnológica, para subsidiar o gestor que está na ponta, para que o cidadão tenha acesso. O nosso mantra aqui nessa secretaria é inovação para o acesso. Inovação para o acesso. Não vale a pena um país que tem ainda os problemas do Brasil, a gente se dá ao luxo de fazer uma ciência, uma tecnologia, uma inovação que não seja comprometida com a população brasileira.